Olá, esse é mais um vídeo do EducaPrev e nesse vídeo nós vamos falar sobre o ato 01/2022 da Diretoria Executiva. O ato normativo 01/2022 de ex/Prev, ele dispõe sobre a criação e metodologia de avaliação dos indicadores de desempenho no âmbito da Amapá Previdência e da outras providências. Qual o motivo da criação desse ato? Nós temos diversos motivos. Uma das primeiras considerações é a inexistência no âmbito deste RBPS de formalização quanto aos responsáveis pelos objetivos e indicadores estratégicos. Outra consideração é a necessidade de observância ao desempenho da organização, da promoção de uma análise crítica das melhorias necessárias ao desempenho dos processos no âmbito da Amapá Previdência. E ainda, as recomendações e oportunidades de melhorias indicadas no relatório de auditoria de certificação para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Sociais dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o famoso Progestão. Temos ainda a consideração da decisão normativa número 18 do Tribunal de Contas, que trata também deste tema. O seu artigo 1º, ele fala da criação dos indicadores de desempenho. Ele diz o seguinte: criar indicadores de desempenhos operacionais, de produtividade, eficiência, eficácia, efetividade, qualidade e capacidade, bem como definir os objetivos, os dados a serem utilizados, a metodologia de apuração, os responsáveis, prazos para apresentação e divulgação dos indicadores no âmbito da Amapá Previdência. Da classificação. O artigo 2, ele diz o seguinte: para os fins estabelecidos nesta normativa, consistem em indicadores de desempenhos operacionais no âmbito da Amapá Previdência. Foram 10 indicadores criados. Nós temos, primeiro, a quantidade de requerimento, o tempo médio, a quantidade de solicitação, benefícios ativos, benefícios pagos, valor médio, benefícios cessados, receita, execução orçamentária e o último 10º é o capacitados. O artigo 3, ele descreve o seguinte: os objetivos, metodologia de dados, responsáveis e demais especificidades de cada indicador estarão estabelecidos conforme anexo da presente normativa. Então, nessa norma existe um anexo, na qual você deve sempre recorrer para ter informação de, por exemplo, dos responsáveis de cada indicador. Dos responsáveis. O artigo 4 ele trata dessa informação. Ele diz o seguinte: os responsáveis pela coleta e produção das informações para cada um dos indicadores listados no artigo 2 estão definidos no anexo. De novo, vá no anexo e verifique quem é cada um dos responsáveis por cada um dos indicadores. O artigo 5º ele diz o seguinte: sendo possível o acesso às informações consolidadas que compõem cada um dos indicadores, a responsabilidade pela coleta das informações será da assessoria técnica de planejamento. Então, se existir informação fácil e consolidada, a responsabilidade deixa de ser de cada um dos indicadores e passa a ser da assessoria técnica de planejamento. O artigo 5, ele fala das competências. Ele diz o seguinte: compete aos responsáveis pelos objetivos e indicadores estratégicos. Olha o que é a competência de cada um dos responsáveis: coletar os resultados, encaminhar a assessoria técnica de planejamento com resultados parciais e totais, e ainda mais, apontar a não conformidade dos resultados dos indicadores, propondo inclusive, portanto, melhorias de gestão com vista a promover o alcance das metas. O artigo 7, ele é muito importante. Ele trata da seguinte forma: compete à assessoria técnica de planejamento receber, consolidar e divulgar os indicadores. Dos relatórios anuais. Quanto a relatórios anuais, o artigo 9 ele diz da seguinte maneira: a entrega dos relatórios anuais dar-se-á até o último dia do primeiro mês do ano subsequente. E o artigo 10: a consolidação e divulgação dos relatórios anuais dar-se-á até o último dia do segundo mês do ano subsequente. Então, esses prazos para a entrega dos relatórios anuais.
E os relatórios mensais? Os relatórios mensais têm prazos diferentes. Ele diz no seu artigo 11, a entrega dos relatórios mensais dar-se-á até o 10º dia do mês subsequente ao do fato gerador. Então, exemplo, janeiro, 10 de fevereiro, junho, 10 de julho, 10 dias depois do fato gerador. O artigo 12, ele trata da consolidação e divulgação dos relatórios mensais e dar-se-á até o último dia do mês subsequente do fato gerador. Dos relatórios mensais, nós temos um detalhe maior ainda, que, excepcionalmente, os relatórios referentes aos períodos anteriores à vigência deste ato normativo, quer dizer, fatos que aconteceram antes do ato normativo, exclusivamente relativo ao exercício de 2022, disporão do prazo de 60 dias contado da publicação para fins de consolidação. Então, tem um prazo maior para essas situações, 60 dias. Da publicação e apresentação dos resultados. Os resultados dos indicadores deverão ser encaminhados à diretoria executiva e posteriormente publicados. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos indicadores gerados e publicados em tempo real na internet. Das sanções. Nós temos diversas sanções previstas, todas no artigo 15, da quais eu quero destacar apenas nesse momento a advertência verbal a ser lançada em livro ou ficha laboral. Das disposições gerais, sem prejuízo à competência prevista no artigo 7º, a assessoria técnica de planejamento será responsável pelo apoio e confecção dos indicadores. Então, precisa de alguma informação, a assessoria técnica é quem pode dar o apoio. O artigo 17º, a apresentação dos indicadores deverá seguir padrão de confecção e exibição. Das disposições gerais, com vista à melhor visualização das realizações setoriais, a assessoria técnica e planejamento, mediante competente manifestação, poderá ainda instituir indicadores diversos dos já previstos nesta normativa, conforme estabelecido no artigo único do artigo 2º, parágrafo único do artigo 2º. Artigo 19. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Então, nós vimos até esse momento um resumo do ato normativo 001. Espero que esse vídeo possa colaborar com a sua educação e muito obrigado.